Fala pessoal, nós vamos conversar agora sobre uma característica de comportamento empreendedor que tem a ver com o poder que você como empreendedor precisa ter sobre si mesmo. Eu estou falando da característica independência e autoconfiança. Então é uma característica que você precisa porque vai ter problema no meio do caminho dos seus desejos, no caminho dos seus sonhos, no caminho da sua realização. Então vão ter momentos em que vai ter gente contra você, vai ter gente trabalhando, te controlando de alguma forma, vão ter momentos de resultados negativos e você precisa ter a força para poder enfrentar esses momentos, enfrentar essas situações. Veja o que nós estamos passando agora. É um momento de pandemia que ninguém conseguiria imaginar tudo isso que está acontecendo hoje. Há um ano atrás você imaginaria que você estaria passando por essa quantidade de problemas. Então eu só imagino, talvez você, na sua empresa, a quantidade de pessoas talvez que estejam te falando para fechar, estejam te falando para, não sei, aqui em Brasília a gente fala para ir fazer serviço público, sair do empreendedorismo, ou até a quantidade de empresas que já nesse período zeraram o faturamento, estão tendo prejuízos incríveis. E em que base que você pode se apoiar para ser capaz de dizer, não, ainda assim eu vou seguir? Então, não é uma ação simplesmente maluca, não é uma ação apoiada em nada e simplesmente ignorando tudo isso. Para você ser verdadeiramente independente e autoconfiante, você precisa se apoiar em todas as outras características que o Empretec traz. Então você precisa ter um planejamento montado em cima de boas informações, você precisa ter calculado bem o risco, você precisa estar com uma meta bem definida e agindo de forma persistente, comprometida, enfim, você precisa estar bem trabalhado nas outras características. Se você não estiver bem apoiado nas outras características e estiver simplesmente ignorando a opinião dos outros ou ignorando a situação financeira, aí você está caindo num negócio que a gente chama lá do obscuro da característica de independência e autoconfiança, que é a arrogância. Você vai estar sendo arrogante, que é achar que sabe e ignorar informações que podem ser relevantes, que podem estar gritando para você, sendo que você na verdade não sabe, sendo que você na verdade não tem uma base sólida para se apoiar. Então é essencial para você não ser arrogante que você se apoie nas outras características de comportamento empreendedor. Então é como uma espiral de crescimento. Você atravessa as outras características, desenvolve elas, vai desenvolvendo independência e autoconfiança, depois volta a desenvolver elas novamente e vai crescendo como uma espiral. Legal? Estando bem apoiado nas outras características, e aí não sendo arrogante, não caindo na arrogância, e tendo uma razão para, mesmo ouvindo os outros e percebendo a situação financeira, você ser capaz de seguir com o seu ponto de vista, ser capaz de enfrentar os obstáculos das pessoas que tentarem te controlar, das situações difíceis, dos desafios que aparecerem, aí você pode entrar nos comportamentos de independência e autoconfiança. E aí a gente fica conhecendo os 3 comportamentos, que são ações práticas de quem realmente vive essa característica. O primeiro comportamento, bem direto, bem prático, é o comportamento de busca autonomia em relação a normas e controles de outros. Então você, como empreendedor, tem que ser capaz de buscar essa liberdade. Autonomia significa isso, uma liberdade que não tenha normas, que não tenha pessoas te controlando de alguma forma. Então, o empreendedor de sucesso que quer realizar, que quer alcançar os seus sonhos, ele não gosta de ser controlado. Então, ele busca essa autonomia com relação a normas e controles de outros. Então, a busca de autonomia com relação a normas não significa que você vai quebrar regras, que você vai ignorar a lei. Não furar o sinal vermelho, porque o Rafael falou que tem que buscar autonomia com relação a normas. Não é isso, não é isso. Então deixa eu dar um exemplo bem legal, que é um exemplo em que a pessoa consegue contornar a norma existente de uma forma positiva para todos os envolvidos. Quer ver? Olha só. Era um amigo meu que era dono de uma academia e ele tinha mais 2 outros sócios, então ele tinha 1/3 de participação na empresa e os 2 outros sócios somados tinham 2/3 de participação na empresa. E aí ele era minoritário, queria expandir, era uma academia, queria expandir a academia e os outros 2 sócios não deixavam ele expandir. Então você tem os 2 sócios controlando ele, ou até a norma de que os majoritários acabam determinando o futuro da empresa. Então, o que ele fez? Vendeu a participação dele para os 2 outros sócios, saiu da academia e abriu uma academia nova. E aí, nessa academia nova, ele pôde fazer, ele era majoritário nessa nova, ele pôde fazer o que ele quisesse, estava sem limites, né? Pôde expandir, pôde seguir o caminho que ele estava desejando. Então, veja que ele não agiu de uma forma ilegal, ele não foi lá e fez as escondidas, trabalhou com caixa 2, não é isso. Buscar autonomia com relação às normas e ao controle de outros é você encontrar um caminho positivo para todos os envolvidos, como esse meu amigo fez. Legal?
E aí a gente tem um segundo comportamento de dependência e autoconfiança, que é manter seu ponto de vista mesmo diante da oposição e de resultados inicialmente desanimadores. Então, você vai ter momentos em que os resultados vão estar sendo difíceis, vão estar sendo negativos até. Veja que nós estamos vivendo hoje nessa pandemia, muita gente com resultado negativo, muita gente com dificuldade financeira, ou então pessoas falando principalmente durante essa pandemia, que está na hora de fechar, está na hora de encerrar os seus negócios. Você, como empreendedor, tem que ser capaz de manter a sua visão mesmo com essas situações acontecendo. Então você, apoiado novamente nas outras características, tem que ser capaz de olhar num planejamento que às vezes a situação financeira que você está atravessando é um período. E aí tem uma luz no fim do túnel. E aí ela não te leva a tomar decisões precipitadas, você pode manter o seu ponto de vista porque você consegue enxergar, por exemplo, um planejamento. Ou as outras pessoas te falando que você tinha que fechar, que você tinha que encerrar a operação, ou que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e você é capaz de manter seu ponto de vista porque você está muito bem apoiado, de novo, nas outras características. Então você, como empreendedor, precisa ser capaz de manter o ponto de vista para não ficar viajando de acordo com o vento do que as outras pessoas vão falando, de acordo com, às vezes, uma ou outra dificuldade financeira, né? E aí a gente passa, depois eu vou passar inclusive um exemplo legal desse comportamento, mas antes disso a gente vai para o terceiro comportamento, que é a expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. Então a vida de empreender é problema atrás de problema atrás de problema. Então é isso, ser empresário, ser empreendedor é enfrentar problemas. Então você tem os problemas fáceis, os problemas médios, os problemas difíceis, os problemas emocionantes, que são muitos dos que nós estamos vivendo, né, nesse período de pandemia. E aí você, como empreendedor, tem que ser capaz de, às vezes, mesmo sem saber exatamente como que você vai resolver aqueles problemas, você tem que ser capaz de ter a confiança na própria capacidade de resolver esses problemas. Então essa confiança é essencial. E como que se desenvolve ela? Através das outras características, novamente. Não adianta, você não tem nenhuma outra característica e simplesmente confia que você é capaz de resolver os problemas. Isso não funciona. Você precisa ter uma vivência, uma experiência, um trabalho em todas as outras características de comportamento empreendedor para ser capaz de ter essa autoconfiança. Mesmo quando são desafios ou tarefas difíceis que você não sabe ainda exatamente como resolver. Eu espero que, através desse sobrevoo, quem fez Empretec tenha já lembrado mais ou menos, né, como é que funcionam, como é que são esses comportamentos, como é que é a característica de independência e autoconfiança, e quem ainda não fez tenha pegado mais ou menos a ideia. Por quê? O que eu vou sugerir agora, o que eu vou trazer agora, são duas conversas que eu tive com dois caras sensacionais, amigos meus, e que vão trazer essa vivência dessa independência e autoconfiança. Vão trazer isso para a prática, em cima de histórias que eles viveram. Então, o primeiro é o João Leonardo, que é sócio da construtora Abreu Ramos, junto do Guilherme, e a gente faz vários empreendimentos há um bom tempo, e ele tem uma história muito legal. Ele começou quando ele tinha 18 anos, então a história dele é bem legal, mas pelo nosso tempo eu pedi para ele focar especificamente no maior perrengue que ele passou lá dentro da empresa. Então, vamos dar uma olhada na história dele. Eu comecei a Abreu Ramos em 2010, comecei com 2 casas, eu tinha acabado de fazer 18 anos. A minha primeira obra foi no Jardim Gá. A gente dividiu com 5 pessoas essa obra. A gente ficou fazendo projetos menores, sempre de 2 em 2 casas, até que a gente conheceu o Rafa em 2013 e a gente começou o nosso primeiro predinho. A gente começou com um prédio de 6 unidades. Partimos para outro de 8 unidades e então a gente começou a focar muito na parte de investidor. A gente resolveu fazer projetos maiores, então projeto de 18 unidades, fomos para de 12 e começamos a um crescimento. Em 2014 a gente estava construindo por volta de 15 unidades ano. Em 2016 a gente já estava fazendo 100 unidades por ano. E foi quando a gente resolveu alterar o modelo do nosso projeto. A gente passou a fazer 8 unidades num projeto mais verticalizado. De 2017 para 2018, a gente iniciou esse novo planejamento. Os planejamentos começavam de 3 em 3 meses, 48 unidades por vez. Quando chegou a hora da gente fazer a nossa avaliação para financiar os imóveis, a gente viu que os nossos projetos não seriam aprovados pelo banco financiador. Naquele momento, a gente viu que 150 apartamentos não poderiam ser financiados. Acho que esse foi o momento mais crítico dentro da nossa história. Eu vi que tudo tinha
que tinha acabado. Eu não via solução para o problema. A vontade que deu foi de ir para casa e desistir de tudo. Acabou que a gente resolveu encarar o problema de frente. Não foi rápido, não foi fácil. Toda vez que a gente inicia um projeto, a gente estuda as regras que estão vigentes naquele momento, a gente se adequa a todas as normas dentro da construção civil que a gente tem que seguir. Então nosso projeto estava todo adequado. O que aconteceu foi que o banco financiador estava tendo um problema com a construtora maior e essa regra foi aplicada para todas as construtoras do Brasil. Eu acho muito positivo o banco financiador se preocupar assim com o cliente, trazer essa proteção a mais. Aconteceu que o nosso projeto ele tinha acabado de ser concluído e ainda estava com as regras antigas. Depois do susto inicial, respirei fundo, comecei a marcar uma série de reuniões junto ao banco financiador, a superintendentes, a gerentes, a engenheiros responsáveis, e a resposta sempre foi negativa. E depois de muita insistência, muito e-mail, a gente recebeu um talvez. A gente encontrou um cara sensacional, que deu como sugestão a gente encontrar um especialista sobre o nosso caso e ver se os nossos processos estavam realmente adequados ao que atendia e protegia o cliente. E foi quando a gente começou uma busca com isso, a gente fez um laudo comprovando que a nossa estrutura protegia, estava adequado. E aí começou aquela montanha-russa de emoções. Foi um talvez, foi um sim, aí depois um sim de novo, aí depois um talvez, aí depois um não, aí depois um sim. E até que a gente conseguiu conquistar esse direito de poder financiar as nossas unidades. Graças à parceria que a gente tinha junto a esse banco financiador, a gente conseguiu contornar essa norma e hoje as nossas unidades basicamente estão todas comercializadas. Foi difícil, foi duro, a gente conseguiu. Os resultados financeiros daquele período foram desanimadores, mas ainda assim eu acreditei que a gente devia continuar seguindo. De lá para cá foram 4 projetos, 82 unidades e bons resultados. Aí quando a gente acha que tudo começa a dar certo, vem uma pandemia, vem o coronavírus, coisa que a gente só acha que vem em filme. A gente teve que se adaptar muito rápido, então a gente colocou um monte de álcool em gel, colocamos alguns funcionários de home office, diminuímos a quantidade de gente nas obras para ter o pessoal afastado, e corretores todos de máscara, atendimento a gente passou a focar no atendimento mais digital. Então acho que isso foi até um diferencial, foi um aprendizado da Abreu & Ramos. Eu não tenho dúvida do potencial de crescimento da Abreu & Ramos. O que a gente tem que fazer agora é passar essa pandemia. A pandemia vai acabar. E quem estiver pronto para isso, quem estiver pronto para essa luta, vai estar na crista da onda das oportunidades. Se você é empreiteco, espero que você tenha conseguido identificar várias características de comportamento empreendedor no vídeo do João. Busca de oportunidade de iniciativa, planejamento e monitoramento sistemático, persistência, exigência de qualidade e eficiência, enfim, várias. Mas dentro da nossa característica de independência e autoconfiança, é possível verificar a jornada dele no comportamento de busca de autonomia com relação a normas e controles de outros. Veja o que é você contornar uma norma de uma forma positiva para todos os envolvidos. Muito legal esse exemplo do João. Muito legal também ele ser capaz de manter o ponto de vista mesmo frente a todos esses resultados desanimadores e ele continuar construindo e depois passar a ter resultados positivos e continuar com esse potencial da empresa. E ele termina expressando ainda uma grande confiança no potencial da empresa, da Abreu & Ramos. E aí ele traz um conselho muito legal. Só quem estiver surfando vai ser capaz de aproveitar a oportunidade que vai vir com o fim da pandemia. Então, muito legal. O outro vídeo é do Vitor. Então eu fui conversar com ele, é meu sócio desde que eu pedi demissão do meu emprego, e aí a gente abriu uma empresa de consultoria junto com o Pedro, meu primo, e aí nós três transformamos essa empresa em empresa de participações, e ele tomou a frente de um dos nossos negócios mais complexos. E aí eu pedi para ele contar como que está sendo atravessar essa pandemia. Então vamos ver a história muito legal do Vitor. A gente entrou no Ernesto no meio de 2017, eu tinha bastante experiência com consultoria financeira para restaurante, para o segmento, mas quando a gente entrou na operação,
a gente viu o resto do mundo que é o segmento da alimentação. Foi muito difícil, né? A gente tomou muita pancada na cabeça, muito tropeço até a gente entender um pouco o que eu estava fazendo, quais eram os focos de trabalho e tudo isso. Eu tinha confiança que eu ia conseguir. Mesmo não sabendo o que era, eu sabia que a gente ia conseguir. Qualquer desafio fica pequeno quando você confia no que você está fazendo. E a gente decidiu, no meio de 2018, abrir mais uma unidade, né? A gente fazia a nossa primeira expansão, que é essa casa. A gente acreditava que a gente já estava super, não, a gente domina tudo, vai ser fácil. E sendo bem sincero, nunca foi fácil, né? A gente sempre teve inúmeros desafios e com a casa nova isso acabou se multiplicando e levando a gente para novos desafios, que era exatamente ter 2 casas, o padrão de qualidade ser igual. Deu de cara com essa pandemia, né? Com essa crise sem precedentes que todos nós enfrentamos. Primeiro, a gente não sabia o que era essa doença, ninguém sabia muito bem do que a gente estava falando. Os impactos disso na economia também não eram conhecidos, muito pelo contrário. Toda ação que você tinha que tomar tinha um impacto não só da gestão do negócio, como também da vida de uma série de pessoas. Lá para o dia 19 de março, né, quando houve o decreto fechando o comércio em geral, e alguns serviços essenciais, incluindo as padarias, poderiam permanecer abertos. E é o nosso caso. Então, durante algumas semanas a gente ficou aberto e aí assim a gente decidiu no começo de abril fechar e aí a gente desenhou planilhas financeiras onde a gente analisava nesse cenário o que vai acontecer. A gente vai ter esse tipo de prejuízo, a gente vai ter esses gastos. Analisamos todas as novidades que vinham do governo, a medida provisória que pode reduzir jornada, suspender. Essas análises financeiras e operacionais foram mostrando pra gente que a gente precisava reabrir. Que se a gente continuasse fechado, ia ser pior. A gente ia começar a ter que demitir nossa equipe, a gente provavelmente ia caminhar para um fechamento total mesmo, e um encerramento do negócio. Existia muita pressão, né, de todo mundo, de familiares, de colegas do ramo, da alimentação, de cafeterias, questionando muito as decisões, né, que eu estava tomando. De reabrir, da gente se arriscar em plena pandemia, em pleno esse desconhecido que a gente estava começando a ter um certo conhecimento, né, lá em abril. Então foi muito complexo, mas eu tive que tomar essa decisão. Foram várias forças que fizeram chegar nessa conclusão, mas o planejamento e a análise de que a gente precisava avançar, senão ia ser muito pior, isso foi o mais forte, que me fez tomar essa decisão de reabrir. A gente não tem ideia dos reflexos que essa crise trouxe para todos. E pessoas que já estavam numa situação difícil foram levadas para uma situação mais difícil. Então a gente fazia marmita, a gente doou dinheiro, produtos para o projeto Dividir, para eles executarem, né, e salvarem aí muita gente numa situação complexa. Ao mesmo tempo a gente criou um projeto de apoio à rede do café. Quando as cafeterias param de funcionar, elas param de comprar o café e as torrefações param de torrar o café e param de comprar o café dos produtores. A gente conseguiu ver logo que eles seriam um elo fraco dessa história e que eles iam ser impactados rapidinho. E a gente fez um projeto de crowdfunding onde o cliente comprava vouchers, né, para eles consumirem nas cafeterias que participavam do projeto. E a gente adiantava esse dinheiro para o produtor. Além disso, a gente também criou os cursos online aqui do Ernesto, num coletivo, junto com outros baristas da cidade que estavam numa situação que perderam emprego ou que não estavam conseguindo fazer consultorias, cursos. A gente precisava também reinventar muito o nosso negócio. E uma das coisas que a gente foi desenvolvendo foram novos produtos que faziam sentido nesse ambiente de crise, né? de falta de contato, de fluxo de pessoas. Então o take-out, né? Esse pega e leva, começou a se tornar uma realidade no nosso negócio que não era. Delivery também representava 3% do nosso faturamento, não era uma coisa relevante. Isso inclusive é uma das heranças que vão ficar, produtos que a gente não tinha
como as cestas de café da manhã ou até as cestas de jantar, onde você vai presentear alguém. Todas as decisões e dilemas que a gente teve que enfrentar me levaram para um outro nível de confiança, sabe? De confiança de que a gente vai conseguir, sabe? Eu vou conseguir enfrentar todos os desafios que virão. Não está fácil para ninguém. Então, por isso que eu acho legal trazer exemplos positivos de gente que está conseguindo atravessar essa pandemia. Espero que os empretecos que estão assistindo tenham conseguido identificar várias características de comportamento empreendedor praticadas pelo Vitor. Então, busca de oportunidade e iniciativa, quando ele expandiu para a nova unidade, exigência de qualidade e eficiência, quando ele buscou garantir a mesma qualidade nas duas unidades, persistência para enfrentar essa pandemia, né, o obstáculo significativo dessa pandemia, conjunto somado de planejamento, de busca de informação e de análise de riscos, toda a base de dados que ele montou para conseguir tomar a decisão de abrir novamente a operação. E aí veja, voltando para a independência e autoconfiança, né, a nossa característica, ele praticando muito bem o comportamento de manter um ponto de vista frente à oposição, que é justamente utilizando toda essa base das características como uma fonte de informação, uma fonte de razão para agir mesmo que os outros estivessem falando para ele não agir. Olha só que legal. E muito legal também perceber o Vitor expressando confiança na própria capacidade. Seja no início do vídeo, falando que vai conseguir tocar aquela operação, seja no final, quando ele fala que, cara, dependendo do que acontecer agora para frente, nessa pandemia, ele vai conseguir. Então, veja a importância de estar apoiado em todas as outras características. No início do Empretec, a gente traz uma visão muito importante, que é o locus de controle interno. Então, é a visão da autorresponsabilidade do empreendedor. Todo empreendedor de sucesso, ele é capaz de olhar para frente e saber que ele tem controle sobre o futuro. Ele é capaz de olhar para trás e entender a responsabilidade que ele tem em ter chegado onde ele chegou. Seja tendo resultados positivos, seja tendo resultados negativos. É essencial que você seja capaz de trabalhar isso, de abraçar essa frente de controle, abraçar a sua própria responsabilidade nos seus resultados. Então, o que você está fazendo no seu negócio? Você está ouvindo os outros, simplesmente agindo a partir do que os outros estão falando, ou você está construindo uma base sólida de informações, de análise de risco, de planejamento para tomar suas decisões? Você está sendo capaz de manter o seu ponto de vista, ou você está seguindo desanimado porque os resultados financeiros agora não são exatamente o que você queria? Olha só como é importante puxar o controle, tomar as rédeas dessa situação. Você está sendo empurrado pelos seus medos, ou você está sendo impulsionado pelos seus sonhos, pelos seus desejos? E veja que a diferença, ela começa na raiz do empreendedor quando ele olha para a situação, problema, e chama ela de oportunidade. Então a mesma situação que você chama de problema, se você chama ela de oportunidade, você não quer mais se afastar, você quer aproveitar. Então o empreendedor de sucesso, ele olha oportunidade independente da situação. E veja que nós estamos vivendo essa pandemia. E aí, essa pandemia, tem oportunidade nela? É possível entender que tem coisas que estão mudando, muitas coisas vão se adaptar, muitas coisas vão mudar, muitas coisas novas vão surgir. Será que tem oportunidade aí no meio? Imagina a quantidade de oceanos azuis que estão sendo construídos nessa pandemia. Tem uma outra questão que eu acho muito importante trazer aqui no final, que é uma frase que eu ouvi numa palestra um tempo atrás, do Geraldo Rufino. Geraldo Rufino que está palestrando aqui também no Empretec Summit. Então a frase que ele falou, que foi muito legal, eu gravei, foi o seguinte: não tem problema quebrar, problema é envergonhar sua mãe. Haja para não envergonhar sua mãe. Quebrou por errar, não tem problema, só não erra quem não age. Uma pessoa mega do bem. O que ele está trazendo é, seja do bem, seja positivo, faça a coisa certa, seja honesto. Esse é o caminho que traz verdadeiros resultados. Então tem uma conferência grande na América do Sul, HSM Management, que eu sempre vou, e ano passado foi incrível perceber como eles traziam essa conexão entre ser do bem e fazer o certo com os resultados positivos, resultados financeiros. Então essa ligação é muito importante e eu espero que todo mundo que está ouvindo tenha esse trabalho, essa busca por fazer as coisas certas. O seu passado está cravado na pedra, o futuro está na sua mão. O lápis está na sua mão. Você desenha o que você quer chegar. Lembra? O controle é seu. Se você fez Empretec e não está conseguindo aplicar muito bem as características de comportamento empreendedor, faz o seguinte: abre lá o seu manual,
vai lá na parte onde tem o contrato, lembra que você assinou no último dia do seminário? Escreve novamente o seu contrato, coloca lá uma data daqui a 21 dias e aí coloca um alarme no seu celular para ouvir esse alarme e ler esse contrato todo dia nos próximos 21 dias. Transforma essas características de comportamento empreendedor em hábitos e isso vai te levar na direção dos seus sonhos. Se você não fez Empretec, está na hora de ir lá no Sebrae do seu estado e se inscrever para fazer o próximo seminário. Afinal de contas, empreender é o que nos move e ser empreteco é o que nos conecta.